Muito boa tarde para você, torcedor bicolor que acompanha a Papão TV Gengabet. Hoje a gente vai bater um papo com o executivo de futebol do Paysandu, Carlos Frontini, que está aqui na sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu, para falar sobre as negociações do Paysandu que estão em andamento, tudo sobre o futebol bicolor, que está caminhando aí, né, para o encerramento, o fechamento de mais uma janela, e o Paysandu, claro, está no mercado. Há ainda um impedimento para oficializar registro de atleta, mas não para contratação, né, Frontini? Como é que está essa situação do Paysandu no mercado, aproveitando aí essa reta final dessa segunda janela? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar falando com todos vocês. Enfim, é uma situação que vai ser resolvida, acho que nas próximas horas, né? A gente teve aí um apoio também do governador, né? Eu acho que foi fundamental para a gente conseguir sacramentar essa situação delicada, mas que vai ser resolvida, né? E a partir do momento que a gente recebeu essa notícia, a gente voltou os contatos, porque eu acho que não adiantava também você fazer o contato, fazer a proposta e o atleta não poder vir. Então a gente retomou as conversas, tinha algumas em andamento, alguns atletas acabaram acertando com outros clubes, que é normal. Mas enfim, a gente tem até dia 2 aí para trabalhar incansavelmente aí, trazer os reforços. Eu acredito que nós temos assim um grupo que possivelmente algumas peças possam ser mexidas, e isso não é só o Paysandu que vai fazer, todas as equipes estão fazendo esse movimento, e eu acredito que na última semana de janeiro é onde tudo acontece. Boa tarde para você, Frontini. João Vanderlei, TV Liberal. Você falou que o dinheiro pode cair a qualquer momento, né? Lembrando que a janela fecha no dia 2 de setembro, então tem pelo menos aí pouco mais de quase 2 semanas, né, para o Paysandu agir no mercado. Mesmo com esse impedimento, isso acabou atrapalhando muito as conversas que vocês estavam tendo os dias atrás? Olha, nessa longa janela de contratações, eu acho que muita coisa acontece, principalmente no começo e depois no final, né? Ali no meio ali, a gente vai monitorando, é uma peça ou outra interessante para manter no radar, assim, se puder sacramentar, até porque tem muita gente que também espera, principalmente nesse mercado de A e de B, o que vai acontecer para fora do país. No começo a gente não teve essa possibilidade, a gente conversou assim, com muitos atletas, mas enfim, era a nossa situação, a gente tinha que entender e respeitar e tentar resolver como foi resolvido. E agora a gente está atento aí o que tem no mercado, enfim, olhando todas as divisões. Chegamos cedo hoje novamente no clube, possivelmente a gente vai embora muito tarde. Enfim, é o trabalho que tem que ser feito, a gente tem essas 2 semanas e a gente está aqui para fazer o trabalho, vamos fazer. Teve algum exemplo específico de uma oportunidade de mercado que acabou sendo boa, mas que, como você falou, acabou não tendo a paciência de esperar? Olha, se você fala nomes, o cabo fica até ruim, né? Porque o atleta acabou acertando com outro clube, enfim, nós estávamos na briga. Se a gente ia vencer ou não, eu não sei. E o atleta que está com a vontade de jogar a divisão, está com vontade de ir para campo, enfim, ele não vai esperar muita coisa, né? Mas enfim, a gente não pode mais ficar olhando o que aconteceu para trás, a gente tem que caminhar, continuar olhando para frente. Principalmente porque a gente tem 2 semanas aí e a gente vai trabalhar para trazer os reforços. Eu acredito que também não é essa quantidade de reforços que foi naqueles 10 dias de janela, até porque a gente tinha um grupo mais enxuto, né? Sempre foi lembrado isso daí, e naquele momento nós prometemos ali 6 a 7 peças, acabamos trazendo 10, né? Então vamos trabalhar, vamos ter os critérios aí ao lado do Claudinei Oliveira, que é o nosso comandante hoje dentro de campo. Entender o orçamento que o clube vai nos passar também, isso daí é fundamental para a gente respeitar a saúde financeira do clube, principalmente para a gente terminar o ano podendo estar com os nossos pagamentos em dia, que eu acho que é isso que vai ser o diferencial na divisão. Quem chegar no final do ano com tudo certinho ali, vai estar brigando até o final. A gente não pode perder esse time também, e o clube, eu estou vendo que está fazendo um esforço. Às vezes tem um probleminha ou outro, como acontece em qualquer lugar, mas quando a gente vê o esforço, a gente fica um pouco mais tranquilo. Por falar nesses jogadores que vocês trouxeram naquela janela do Mundial, qual o balanço que você faz dessas contratações? Porque muitos deles acabaram virando titulares hoje, importantes para essa recuperação. Eu acho que
dos 10, vamos colocar assim, 10, eu acho que 80% eu acho que conseguiu já entregar, né? Entregar muito bem, junto com os demais que estavam aqui. E um ou outro ainda que precisa, assim, de uma minutagem maior, que é normal, sabe? Enfim, o time acabou encaixando ali em determinado momento do campeonato, mas que vem trabalhando também no dia a dia. Os que não são titular acabam entrando e correspondendo. Eu acho que foi um balanço positivo, sabe? A gente tem que entender que tem o atleta que a gente tem a convicção que vai vir resolver, por isso que ele é mais caro, né? A gente acaba gastando um pouquinho mais, e a gente deixa um laço também para as apostas, né? E assim, quando a gente acaba não acertando nesse jogador, que ele custa muito alto para o clube, eu acho que o prejuízo é maior. Agora, quando o atleta ele não acaba impactando tanto na situação assim financeira, que é normal, a gente tem que fazer também esse lado de apostas, e muitas das vezes a gente acaba acertando. Eu acho que quando esse atleta acaba não performando, eu acho que a gente consegue corrigir ali no pouco tempo, ou até trabalhar mais esse atleta, sabe? Ele precisa talvez de um tempo maior. Então eu acho que foi positivo. Enfim, nós fizemos um trabalho em conjunto, eu acho que por isso que foi positivo. O Cauê na parte de análise, junto com o Arthur, que chegou agora, o presidente nos dando o orçamento, a comissão técnica dividindo com a gente, sabe, a característica que ele queria, o grupo ter aceitado muito bem que chegou de fora. Então foi um trabalho em conjunto, e por isso que eu acho que essa margem de acerto foi tão grande, né? Porque foram 10 reforços também, né? Eu acho que nenhum clube contratou naqueles 10 dias tantos reforços como a gente, apesar que a gente precisava também. Foi muitas entradas e algumas saídas. Mas enfim, agora eu acredito que a gente precisa repetir e, se possível, ser até mais assertivo, né? Porque a gente está numa situação delicada, a gente não pode esquecer isso aí. Só antes de perguntar das contratações, é uma curiosidade minha, né? Esse número de jogadores que vocês trouxeram, foram 10 ao todo, foi já prevendo algum problema lá na frente justamente com o transfer ban, ou foi por outro motivo? Não, se eu soubesse, eu tivesse alguma noção do que poderia acontecer, talvez eu traria 15. 17, talvez hoje a gente estaria sossegado, né? Mas enfim, o transfer ban, ela foi uma situação delicada também para a gente, porque teve a situação do Vargas, né? Que vocês sabem o que aconteceu, mas naquele momento muita gente também culpou o clube, até falou do presidente, como liberou, e do treinador colocou, e até como eu liberei também. Mas naquele momento nosso do campeonato, o jogo ele era muito mais importante, entendeu? A pontuação no campeonato ele era muito mais importante, entendeu? A gente precisava sair daquela situação incômoda, delicada, e o Vargas foi super profissional e teve todo o tempo presente, mesmo com a situação bem encaminhada, e que ia nos possibilitar conseguir esse dinheiro da transferência. Em nenhum momento ele deixou de treinar e deixou de jogar. A gente só tem que agradecer o atleta, sabe, que se colocou à disposição, e foi uma fatalidade. Enfim, foi uma fatalidade que aconteceu. Você vê, ele entrou no jogo do Curitiba, ele colaborou com aquele nosso grande jogo, e depois ele entrou também no jogo contra o Amazonas, foi onde aconteceu nos minutos finais ali. Enfim, aí o clube acabou sendo pego de surpresa também, que você imagina, num dia você tem o dinheiro para fazer a situação, e no outro dia você tem a fatalidade dessa daí. Aí depois que acontece a tragédia, aí aparece várias situações, por quê, porque não. Naquele momento a gente tinha o porquê. O porquê a gente precisava ganhar os jogos e os melhores jogadores precisavam estar em campo. É isso. Agora uma pergunta que o torcedor quer saber bastante, né? Quantas contratações você já tem engatilhadas? Esse é um número aproximado, inclusive, que vocês têm intenção de fazer. E quais as posições? Olha, nós temos 2 pré-contratos assinados, mas são jogadores que estão jogando na Série C. E se o time classificar, possivelmente não vem agora e vem para o ano que vem. Então a gente precisa respeitar isso daí também, entendeu? Foi o movimento que a gente conseguiu fazer por achar o atleta muito interessante, e a gente teve a possibilidade, a gente já acertou, e até para correr esse risco também. Aí falar que a gente vai torcer contra o clube lá não classificar é complicado também, né? Mas vamos ver aí o que Deus tem reservado para a gente, mas a gente já tem acertado. Falar no número, eu não sei se é bom falar de novo em números, que da primeira vez eu falei 6, 7, fechamos 10. Vamos ver a oportunidade de mercado, as posições ela vai acontecer muito de acordo com os jogos daqui para frente, mas enfim, é difícil falar em posições também, até porque nós temos atleta aqui dando o máximo em todas as posições. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande.
É importante também recuperar também quem está no elenco, né? Tem o Rossi ainda em transição, tem o Edinho também que pode voltar a qualquer momento, é uma expectativa grande, jogador que já se mostrou um bom jogador para a divisão também. Como é que está sendo feito esse trabalho, Frontini? Tanto que em determinado momento ali, a gente, quando tinha essa dúvida, né, se resolve ou se não resolve, o tempo ia passando, a gente nunca esqueceu essas posições. O Rossi estava até em campo, né, há uns jogos atrás, contra o Atlético Goianiense, foi o último jogo dele, né, que ele fez até o gol, depois acabou sentindo, e o Edinho a gente já contava com essa recuperação dele também, como um reforço, até pela sua história, pelo que ele representa para o clube. Enfim, o atleta está super motivado, a gente encaixa ele no possível quadro de reforço, não que a gente não vá no mercado, mas pela importância que ele tem no clube, pelo jogador que ele é, pela pessoa que ele é. Enfim, tem outros atletas também. Vou te falar aqui o Heverson. O Heverson foi um grande reforço para a gente, sabe? Ele teve uma recuperação muito grande, isso nos dá uma tranquilidade maior, principalmente no mercado. Enfim, quando a gente não consegue, eu estou te dando um exemplo, como você falou, da gente recuperar quem está aqui dentro. Quando a gente não consegue, de alguma forma ou outra, buscar esse reforço lá fora, a gente tem que se achar dentro do clube. Então, naquele curto período aí, foi isso que a gente procurou fazer, e não ficar de braços cruzados esperando o que ia acontecer, esperar o financeiro ser resolvido junto com o Transferban. E a gente acabou se achando ali numa posição ou outra, e a gente tem que continuar esse trabalho também. E agora, com essa possível chance de poder contratar, e firme no mercado e ver o que ele tem a nos oferecer. Frontini, boa tarde, Dinho Menezes da Rádio Clube. Antes de tudo, parabenizar o trabalho de vocês nessas 10 contratações, que isso é um reconhecimento do torcedor, né? Claro que nesses 10, a gente não poderia esperar os 10 arrebentando, tá? Mas assim, eu sei que é difícil para vocês entrarem nesse assunto, mas o quanto está sendo difícil Paysandu nessa situação, região norte, isso é uma pedra e vai ser sempre no sapato dos clubes dessa região. Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, no caso você está falando quando eu vou ligar para um atleta para tentar convencê-lo, né? Cara, eu coloco no meu caso como exemplo, cara, como eu tô aqui, sabe? Eu falo, velho, você não pode vir com um bloqueio, você tem que vir, sabe, para trabalhar, em primeiro lugar, para trabalhar, e não olhar onde você vai trabalhar, você tem que olhar para o seu trabalho, você vem aqui para jogar futebol e cuidar da sua carreira, isso é fundamental. Se você vir para cá para olhar, em primeiro lugar, a cidade, eu acho que já não é um bom ponto. Você tem que vir aqui para olhar o que pode acrescentar na sua carreira, entendeu? E no segundo ponto, cara, vem livre, vem com o coração aberto, cara. Foi assim que eu vim, eu estou super adaptado, estou super feliz, e olha que eu vou em muitos lugares da cidade. Tá com um pouco de trânsito por causa da COP30, aí os caras estão reformando aí a cidade, quebrando a cidade no meio, mas enfim, cara, cidade bacana, vários lugares para ir, enfim, quando tiver folga, pode ter certeza que você vai ter muita coisa para fazer aqui, desde que você venha, sabe, de peito aberto, de coração livre, você vai fazer uma grande competição, você vai ser muito bem recebido pelo povo paraense, assim como eu fui bem recebido. Então, enfim, é isso que a gente tem a fazer. Olha os jogos do Paysandu, possivelmente todos os jogos você vai ver que tem casa cheia, e o jogador gosta de jogar com o estádio lotado, então... Sim, a gente vai usando as coisas positivas, e foi isso que eu procurei olhar, e por isso que eu estou feliz aqui hoje. Então é isso que a gente procura passar. E olha o nosso time jogar também, ver se você se encaixa nisso aí, sabe? A gente tem que ser sincero, a gente tem que também tentar convencer de uma forma honesta com o atleta, e não ficar contando histórias. Isso que eu falo, cara, você entende que aqui você pode ter um final de ano feliz? Cara, vem pra cá, cara, você vai ser bem recebido, você vai ser... bem alojado, enfim, foi isso que aconteceu comigo, e eu acho que pode acontecer também com os atletas que a gente for a contratar, e é assim que aconteceu com os 10 atletas que a gente trouxe. O Paysandu está sendo a missão mais pesada para ti em toda essa tua carreira como executivo de futebol? É um desafio grande, e por isso que eu aceitei, sabe? Mas o que eu posso falar para você é que eu estou muito satisfeito aqui, muito entusiasmado, enfim, me sinto em casa. Fui muito bem recebido por todos no clube, todos os funcionários, e por isso que eu me dou bem com todo mundo, desde o porteiro ao cozinheiro ao presidente. Enfim, a gente tem uma relação aqui realmente de amigos. A forma que eu fui recebido aqui, enfim, dispensa comentários, e é assim que a gente tem que receber o próprio funcionário que vier para cá, porque
o atleta ele é um funcionário do clube também. Enfim, ele vai para campo, a gente entende que ele é a nossa estrela dentro desse clube aqui, dentro desse projeto, mas a gente não pode esquecer que ele é um funcionário. Sabe, fora das quatro linhas, ele é um funcionário, como um porteiro é um funcionário. Enfim, o pessoal que faz a nossa comida com tanto carinho na cozinha é um funcionário. Então, nós somos todos iguais aqui. Nós só temos funções diferentes. Então, é dessa forma aí que a gente vai receber e dar oportunidade para esses atletas. O Paysandu, tecnicamente, não tem um plantel tão aquém, tecnicamente. É um plantel que está igual a muitos aí que estão até melhor colocado ou melhores colocados do que o Paysandu no momento. Na avaliação do Cauê, sua avaliação do Claudinei, o que está acontecendo para esse Paysandu ainda não ter saído dessa zona que acaba mexendo com o emocional e com o rendimento de um plantel? Olha, eu acho que não é o que está acontecendo, é o que aconteceu. A gente está pagando um preço de ficar 11 rodadas sem conquistar uma vitória. Enfim, eu acho que a gente conseguiu ainda dar um salto muito grande para agora podendo estar brigando para sair dessa situação. Né? O resumo é mais ou menos isso daí. Você ficar 11 jogos sem conseguir uma vitória, dando um exemplo aqui para você assim, curto. Se a gente tivesse vencido na segunda rodada e depois tivesse vencido só na nona, que é uma diferença grande também, você fica um bom tempo sem conseguir vitórias. Hoje nós teríamos 6 pontos a mais, nós estaríamos onde? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, você entra ali num ciclo mais ou menos de areia movediça, que você faz, e quando você oscila um pouco, você volta lá para trás. Então, não pode perder a convicção. Como eu falei, o que aconteceu realmente não foi bom, entendeu? E todos nós somos culpados, não é porque eu cheguei depois que eu não sou, eu também faço parte disso daí agora, até para corrigir essa rota. E eu acredito que a gente está entrando no caminho, sim. Então, assim, se fosse para contratar os 10 jogadores de novo, eu contrataria os mesmos 10. E se fosse para manter quem ficou no elenco, como se fosse a gente tivesse voltado lá atrás e eu pudesse tomar as decisões hoje. Eu manteria os mesmos jogadores que aqui estão. Pelo nível de competição, pelo nível de concentração, pelo nível de profissionalismo e trabalho. Agora a gente tem que dar tempo, em determinado outro a gente vai oscilar e a gente precisa corrigir isso daí, não que a gente está satisfeito, pelo contrário, a gente sabe que a gente precisa retomar as vitórias o mais rápido possível, mas quando a gente vê no grupo, quando a gente vê no clube que está tendo trabalho, está tendo empenho, está tendo seriedade, a gente vê que a gente está no caminho certo. Eu acredito que a gente não pode perder a mão nesse momento e não que a gente não vai aceitar as críticas, que faz parte do futebol e a gente tem que estar preparado para isso daí. A gente não aceitou os elogios quando a gente ficou naquela série invicta lá, legal, bacana. Então vamos aceitar as críticas também, a gente vai aprender com isso daí, entendeu? E trazer o torcedor para o nosso lado, possivelmente, eu espero que domingo esteja casa lotada, nos apoiando até o final e depois de 90 minutos a gente comemorando a vitória. Você acha que o Paysandu já corre contra o tempo? São 16 rodadas e o Paysandu precisa de 8 vitórias. Qual é a avaliação de vocês? Olha, a gente... Assim, é lógico que eu olho muito a tabela, eu sei que de números nós precisamos de 50%, nós precisamos de 8 vitórias para atingir aquele número mágico ali de 45 pontos, mas a gente tem que ir jogo a jogo agora. A gente tem que ir jogo a jogo, todo jogo para a gente vai ser uma final, sabe? Pensar só no Operário agora é uma decisão, contar com o apoio do torcedor, sabe? Fazer uma festa aqui, uma festa que eu falo assim, é apoiar até o final, entendeu? E assim como vem nos apoiando, mas não adianta a gente ficar pensando o que vai acontecer no final do campeonato, fazer o... Não, é jogo a jogo, a gente pode fazer até mais que isso, e eu espero que a gente possa fazer, mas eu acho que a gente tem que encarar jogo a jogo agora. Frontini, o torcedor chega na tua frente, ele te pede uma palavra. O que é que você fala para esse torcedor que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento? Que ele continue nos apoiando como ele vem nos apoiando. No momento mais delicado que a gente teve no Brasileiro, ele esteve ali do nosso lado, seja para incentivar, seja para criticar depois dos jogos quando o resultado não veio. Enfim, apoio. Pedir mais essa palavra de apoio, assim como a gente vem sendo apoiado, mas que acredite até o final nesse grupo. Desculpa, Frontini, só para finalizar uma última questão aqui. Para o Paysandu ir no mercado agora, qual o tamanho da limitação financeira do Paysandu? O tamanho da? Limitação financeira do Paysandu. Olha, tamanho da limitação, você quer saber?
basicamente, se o orçamento... O orçamento vai nos atender. enxuto. O orçamento vai nos atender. A gente vai dar um jeito de nos atender. Entendeu? Seja a gente fazendo algum tipo de manobra, enfim, o orçamento vai nos atender e a gente vai fazer o trabalho. É mais ou menos isso. Certo, obrigado, Frontini, pelos esclarecimentos para a torcida bicolor. Obrigado a todos que acompanharam e participaram também dessa coletiva aqui no nosso canal no YouTube. Inscreva-se na Papum TV Gingabet, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa tarde a todos. Fechado?